senhores, os agradecimentos e as saudações para todos que já foram citados pelo Sindicato de Jornalistas e ao Sindicato dos Escritores. Quantas balas são necessárias para apagar a Palestina? A catástrofe continuada, execuções extrajudiciais, demolições de casas, desapropriações, somam-se à exploração predatória, subjugação, supremacia, segregação, vigilância, controle e monitoramento, agressão militar e regime de apartheid, que sempre se atualizam, se ampliam e se aperfeiçoam por meio de dispositivos de inteligência artificial. Tecnologias que são a base do capitalismo de vigilância e do colonialismo de dados tornam possível bombardear uma estrutura física e atingir um corpo palestino com apenas um clique. Esse mesmo dispositivo de morte inteligente, tão preciso e letal, assassinou a jornalista palestina Shirin Abu Akleh, mesmo ela utilizando um capacete e um colete azul à prova de bala, contendo a palavra press. Abu Akleh foi morta a tiros enquanto fazia uma reportagem sobre um ataque militar israelense ao campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, em 11 de maio de 2022. A jornalista estava com um grupo de outros repórteres e seu colega, o produtor da Al Jazeera, Ali Samoudi, também foi baleado e sobreviveu aos ferimentos. Ao longo de mais de 2 décadas, como repórter e correspondente da Al Jazeera, onde começou em 1997, Abu Akleh relatou extensivamente sobre vários acontecimentos importantes na Palestina. Pela sua precisão e profissionalismo, bem como pelas suas reportagens distintas, Abu Akleh se tornou um nome familiar em todo o mundo árabe. Ela dedicou a sua carreira a revelar a injustiça e a terrível situação dos palestinos sob ocupação israelense. Inspirou muitas mulheres palestinas e árabes a seguirem carreira no jornalismo. O que a aniquilação do corpo de Shirin e dos milhares de outros comunicadores ativistas, paramédicos e civis palestinos, incluindo menores, tem a nos dizer? Palestinas e palestinos têm chamado o colonialismo, a violência e a produção de políticas de morte, a necropolítica praticada pelo Estado de Israel, de Nakba continuada. Ou seja, os territórios que ainda restam e o corpo palestino são transformados em matéria-prima para fins de domínio colonial. Até quando, senhores? A Cisjordânia, que pelo direito internacional é um território palestino, vem sendo sistematicamente ocupada por novos e agressivos colonos armados e protegidos pelas forças de defesa de Israel. Quando um jornalista testemunha e registra o fato e dá voz a uma população oprimida, ele recebe bala na cabeça. Simbolicamente, você é palestino, não pode pensar, não pode se expressar, não pode reivindicar e nem se manifestar. Por isso você morre com bala na cabeça. Para o israelense, palestino é terrorista. Palestino é bom quando está morto. Esta é a política educacional e civilizatória do Estado genocida de Israel. O enterro de Shirin. Nosso corpo precisa ser controlado, preso, mutilado e exterminado até na morte, dizem palestinos e palestinas. Shirin era cristã e sua família optou por uma procissão que seria realizada em uma catedral, a Catedral da Anunciação da Virgem, localizada em Jerusalém Oriental. Já no percurso para a realização do velório, a família encontrou dificuldades de transferir o seu corpo do hospital em Sheikh Jarrah para a igreja. Militares fortemente armados bloquearam estradas e ruas para dificultar o acesso dos enlutados à cidade velha. Vários vídeos divulgados pela mídia local e internacional mostram como todo um aparato militar foi acionado para atacar civis com bombas de gás lacrimogêneo. Familiares e amigos que carregavam caixão tiveram suas pernas espancadas com cacetetes pelas forças israelenses numa clara tentativa de fazer com que o caixão fosse derrubado. Até o corpo já morto de Shirin foi brutal
e publicamente desrespeitado. Por quê? O que um corpo palestino morto representa ao Estado sionista? Podemos retornar à questão do desejo sionista pela eliminação do sujeito palestino, não apenas em sua dimensão física, mas também simbólica. Enquanto viva, a Shirin é retirado o seu direito de existir. Morta, é-lhe retirada ainda a possibilidade de ser passível de lamento, de choro e de luto público, no limite à sua própria condição humana. Particularmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, todos os cortejos fúnebres ganham uma dimensão de luto público e um caráter de protesto quando a vítima ou mártir sucumbe através de uma operação militar minuciosamente orquestrada. Um gesto simbólico de solidariedade entre palestinos e palestinas e também uma tática de resistência contra a política da morte. Daí a importância da presença pública do corpo para as famílias e para a sociedade civil palestina durante os enterros. É uma forma de ressignificar o ato fúnebre e dizer: a luta e o luto são do povo. Essa é uma razão pelas quais as autoridades israelenses demoram meses, às vezes anos, para devolver os cadáveres às famílias. Ao tentar negar aos familiares, amigos e todos que se comoveram com o assassinato de Shirin o direito ao luto, Israel busca, mais uma vez, apagar a dor da Palestina aos olhos e corações do mundo. Santuário de Shirin Abu Akleh foi profanado na Cisjordânia. O governo de Israel, não satisfeito com todas as atrocidades cometidas contra jornalistas na figura de Shirin Abu Akleh, na madrugada de 27 de outubro de 2023, 20 dias após a Operação Inundação Al-Aqsa, em seguida, a publicação do relatório publicado pela ONU, que afirma que as forças israelenses mataram Abu Akleh de forma intencional ou imprudente. O mausoléu de Shirin foi destruído. E escavadeiras destruíram o asfalto e retiraram tudo que lembrava a jornalista assassinada. O local do assassinato da jornalista palestino-americana Shirin Abu Akleh em Jenin foi demolido e o seu santuário profanado. Uma estrada asfaltada na rua Balat al-Shuhada, no bairro de Jabriat de Jenin, que passa entre as casas, foi reduzida a enormes pedras de concreto quebrado e a terra escavada a mais de meio metro de profundidade por membros das Forças de Defesa de Israel. Antes, veículos passavam pela pista. Um dia depois, até caminhar entre as pedras quebradas seria um desafio. Pinturas de Abu Akleh e homenagens deixadas no local onde ela foi baleada foram destruídas. A Federação Internacional de Jornalistas juntou-se à sua afiliada, o Sindicato dos Jornalistas Palestinos, na condenação de mais esse ato de vandalismo e convocou o Tribunal Penal Internacional para investigar o assassinato de Shirin Abu Akleh. Nasser Abu Bakr, presidente do Sindicato dos Jornalistas Palestinos, e o secretário-geral da Federação Internacional de Jornalistas, Anthony Belanger, concordam. Esse é um ato monstruoso de destruição. A família e os amigos de Shirin encontravam algum consolo visitando o local onde ela foi baleada e prestavam homenagens. Esse ato desenfreado de vandalismo é certamente um cruel ato de vingança, de um tipo que só pode exacerbar as tensões na Palestina. Quanto mais cedo o TPI der a este caso a atenção que merece, melhor, já que a Federação Internacional de Jornalistas já apresentou queixa. O fracasso de Israel em investigar e garantir justiça. Várias investigações independentes, incluindo as conduzidas pela Associated Press, de New York Times, Washington Post e Bellingcat, concluíram que Shirin Abu Akleh foi morta por uma bala disparada por um membro das Forças de Defesa de Israel. As investigações da CNN e da Forensic Architecture, com sede em Londres, concluíram ainda que Abu Akleh foi o alvo intencional. Israel, desde 11 de maio de 2022, vem se furtando a abrir ou colaborar com qualquer investigação. Para um Estado pária e marginal,
investigar um crime seria contra jornalistas na Palestina por parte das forças de defesa de Israel aumentou para níveis sem precedentes desde a eclosão da guerra em Gaza em outubro de 2023. Até hoje, mais de 150 jornalistas foram mortos, a grande maioria dos quais foram jornalistas palestinos mortos por ataques aéreos ou bombardeios das forças de defesa de Israel. Foram esses bravos e destemidos guerreiros da informação e da verdade que fizeram com que a máscara de Israel fosse retirada e foi revelado ao mundo a verdadeira natureza cruel e genocida do regime israelense, e ainda apoiado por uma população que aplaude esse genocídio. Foi o jornalismo alternativo das mídias sociais e do streaming que fizeram o mundo assistir ao primeiro genocídio televisionado. A luta pela libertação da Palestina apenas começou, e o seu alto preço está sendo pago pelas perdas da vida de crianças e mulheres através das armas americanas operadas por israelenses. Uma guerra desproporcional que usa armas desproporcionais em um pequeno espaço de terra. O resultado foi morte, destruição, fome e o sequestro da vida em todos os sentidos. A impunidade de que goza Israel resultou no assassinato e na perseguição de ainda mais jornalistas em Gaza. Ao matar jornalistas, Israel quer que a sua existência de mentira e calúnias se perpetue tanto em Gaza como na Cisjordânia, onde a TV Al Jazeera foi proibida de operar. O jornalismo não é crime, mas visar jornalistas é. Parem o genocídio.